contextualizando mais uma vez, mais uma live do Heavens. E o nosso convidado de hoje, né, a banda convidada é a Insônica, que é uma banda muito boa. Tipo, eu tenho ouvido de verdade mesmo. E já tenho minhas músicas preferidas, Tem eu ouvi né? também. Tô curioso. Tem Qual Jess foi? Moore entrou. Ouvi dizer que a Exatamente, banda tô Insônica é a baterista. melhor banda de rock do Brasil. Já não Olha, tá dando tem ouvidos a potencial, pessoas inteligentes. potencial com certeza. Sim. Então, vamos lá, né? A banda Insônica, ela é do Rio Grande do Norte, Grande Natal. Gente, eu assim, a gente só escuta notícias, né? É muito longe daqui de onde a gente está, A gente tá com uma né? cena legal aqui, né? Há algum É? tempo, assim, de bandas de rock. Conexão Vibration é daqui, não sei se alguma de vocês conhece, tá aí na pista já há um tempo bom, tem mais de 10 anos que a Conexão tá por aí, fazendo um som muito legal, um trabalho muito consistente. Sim, Ah, legal saber. tem a Noveli também, que chegou ano passado, eu acho, que está fazendo um trabalho bem bacana, que lançou o primeiro álbum deles agora em dezembro. Só falando assim da cena de rock que eles estão mesmo, né? Sim, sim. Então, pois é. Então tem uma galera bacana. Tinha Novos Passos também, que encerrou as atividades ano passado, depois de mais de 10 anos também. Então, aqui tem as paradas acontecendo já há um tempo. E a gente chegou em 22, que é quando a gente lançou o nosso primeiro EP, né? E depois dois singles. Porque underground e trabalho independente é treta, né? Você conseguir sem dinheiro e tal. Então, às vezes a gente tem É, muita ideia, né? Muita vontade de fazer, mas às vezes leva um tempo até a gente conseguir realmente botar tudo para funcionar. Mas a gente está aqui no Rio Grande do Norte fazendo acontecer o que a gente pode aqui. sim, é bênção. Eu vi lá que, né, que vocês têm um projeto Lab Brasil, que é um coletivo de bandas. Ali é um espaço, né, para as bandas poderem conversar, né? Fala um pouquinho para a gente conhecer mais, por A favor. gente, a gente integra dois coletivos de bandas diferentes. A gente primeiro foi convidado a integrar o Lab, acho que em 2024, se eu não me engano, a gente entrou. Muito, muito legal. O Lab são bandas de todas as regiões do Brasil, de vários subgêneros de rock diferentes. Algumas, inclusive, já passaram por lá e saíram. Mas hoje a gente, eu não sei quantas bandas a gente tem. Não sei se alguém aqui do Lab entrou para me ajudar nesse lance aí, porque tem toda uma estatística, tudo bem organizado. Mas são dezenas de Sim, bandas de vários subgêneros diferentes. Tem a galera do Rio, inclusive. Uma banda do Rio, para falar um pouco aí mais perto de vocês, que está com a gente, por exemplo, é Bem Barulho. Não sei se sim, vocês sim, conhecem a Bem Barulho, acompanho. que é brabo demais. É. Tem outras bandas do Rio que estão com a gente no Lab. Então, a ideia do Lab é a gente trocar ideia, a gente se ajudar. É claro que a gente se apoia individualmente também, no sentido de preceito, de divulgação. Só que mais do que isso, é a gente trocar ideia para dividir as dores da jornada, né? E a gente Sim, esclarecer um ao outro como é que desde de instrumento, de equipamento, de timbragem. Ontem mesmo trocamos muita ideia no grupo sobre timbragem, sobre afinação de guitarra. Enfim, então tem muito papo legal. Esse é o Lab Brasil, que inclusive está, se eu não me engano, bem pertinho de se tornar um selo mesmo em parceria com uma galera para lançar músicas dentro do próprio selo. E o Se Vira também, que a gente integra, e foi esse eu acompanho também. um pouquinho depois do Lab, a gente também foi convidado a integrar o Se Vira. Na verdade, a gente se convidou, né? Eu fui atrás, conversei com a galera. Mas que também é um coletivo muito bacana, que tem produzido também muita reflexão, né? O Lab ainda está se organizando para isso, mas o Se Vira já faz. De não ser só um espaço de música em si. E já é um selo. A gente lançou o nosso último single pelo Se Vira como selo.
mas também de reflexão, tá sempre postando coisas ali sobre música, para conversar sobre música também no espaço público, que é o Instagram, né? Então, muita postagem sobre música para a gente conversar e virou um portal de notícias ultimamente, inclusive. É, Sempre replicando realmente. notícias sobre música. Então, são dois espaços que a gente fica muito feliz de poder participar, porque isso ajuda pra caramba. Se você Sim, realmente abraçar a proposta e você participar da parada mesmo, é muito legal. sim. Porque sempre tem gente que está ali, mas não se integra mesmo. Agora, quando a gente se integra e participa, a gente ganha muito com essa parada de trocar ideia, de conhecer o trabalho do outro, de se ajudar mutuamente, enfim, é muito legal. Essa ideia dos coletivos tem funcionado bem, bem bacana, tanto o lado quanto o civil. Poxa, muito bom. Vocês fizeram, né, uma notícia lá da live que a gente fez com a banda Serafins, né? No caso, um Uhum. post, né? Foi. E é que notícia fica na minha cabeça que justamente você falou a palavra, tipo, eu me sinto muito bem informada através da página, sabe? E isso é O muito civil é legal. legal. O civil tem sido um espaço muito legal disso, assim. Se você Sim, curte rock, rock cristão, brasileiro ou internacional, o Civira tem sido um espaço muito legal disso, eles estão, inclusive, estão muito velozes ultimamente, eu tenho ficado impressionado com isso. A parada é. acontece, dá algumas horas, já tem uma notícia bem bacana ali, um resumo legal. Então, vale a pena seguir o Civira por causa desse perfil de informação que ele tem construído. Olha, o Márcio Soares Batista entrou. Bem-vindo na live. Seja E aí, bem-vindo aqui na nossa live. Então, assim, eu queria conhecer um pouquinho mais. Assim, você falou que né, vocês são do Rio Grande, do Norte e tal. Todo mundo sempre foi daí. Como que vocês se reuniram? Como que aconteceu assim, sabe? Márcia, Para uma ótima formar pergunta. coisa. Porque isso é sempre maluco, né? Porque para você formar banda é um negócio de doido. O cara não pode ser muito bom da cabeça, assim, para formar banda, não. Porque, então, assim, tem que ser uma tempestade perfeita, né? Para os astros se alinharem e o negócio dar certo para formar banda. Ainda mais quando Sim, você não tem mais 17, 18, 19 anos, que você tem mais tempo, às vezes, para fazer. Quando já está com mais idade, é uma loucura abraçar um projeto de banda. Então, assim, eu nem sou natural do Rio Grande do Norte, né? Vim para cá para trabalhar como pastor mesmo que eu sou. Eu fui convidada a assumir uma igreja aqui depois que eu terminei a faculdade de teologia lá em Recife. Então, eu vim para cá. E, na verdade, eu já tive uma banda na adolescência, no começo da juventude, ali na minha cidade natal, que eu sou lá do norte, de Porto Velho, a capital de Rondônia. Então, tive banda lá. E a gente teve um caminho muito legal, assim, na minha banda de adolescência. A gente era muito ruim. E a gente começou com 16, 17 anos, sabia tocar nada direito, mas a gente fazia um negócio mais punk, assim, e tal. sim. E a gente foi, ao longo do tempo, ficando bom em tocar as nossas próprias músicas, né? Porque a música dos outros a gente não conseguia tirar também. Mas a gente conseguiu fazer alguns pré-shows e tal. A gente ficou junto até 2008, foram 6, 7 anos de banda. Então a gente conseguiu até naquele momento fazer alguma coisa legal, assim, a gente fez o pré-show, por exemplo, do Oficina, quando tocou lá uma vez, do Fruto Sagrado também a gente fez pré-show, de Alpiste a gente fez pré-show. Ah, Então foi minha primeira legal. experiência como banda lá, só que aí eu fui para Recife e fazer o seminário ali, a Faculdade de Teologia, e Recife tem teologia e tem música, o Seminário Batista de lá. Então eu morei com muitos músicos, dividi porque eu era interno no seminário, então conheci uma galera, uns músicos muito, muito massa. E aí depois eu fui me dedicar mesmo ao ministério pastoral aqui, só que eu continuava compondo e engavetando as canções, até que um amigo lá do seminário, que continuou em Recife, ele fundou um estúdio, dois amigos, eles abriram um estúdio mesmo. E aí falaram comigo, pô, você tem um monte de música, você não quer vir aqui gravar alguma coisa, porque a gente não tem portfólio ainda? Aí beleza. Só que eu pensei, cara, as minhas músicas também são mais voltadas para o rock, eu acho que fazer um negócio acústico, voz e violão, não representa muito. Vamos juntar a nossa galera dos tempos de seminário e a gente faz uma parada que também seja simbólico para a gente, assim, para marcar a nossa amizade e tal. E aí foi o que a gente fez para o EP. Então, para o EP, a gente nem era uma banda. A gente reuniu a galera, só que eu já não queria colocar meu nome, assim, porque eu nunca quis, assim, ser Geandre Banda. Eu quis que fosse isso. Sim.
E aí, pô, já foi um negócio com essa cara e eu já tinha ideia de, pô, vamos lançar esse EP, depois eu encontro uma galera pra gente continuar levando essa parada pra frente e tocando ao vivo essas canções. E foi o que rolou, o trabalho ficou ótimo, a gente conseguiu participações bem legais, o PG inclusive participa do álbum, Sim, da galera. sim. Foi ótimo, aí saiu em 22. E aí, em 22 mesmo, assim que saiu, pô, procurei uma galera aqui, encontrei uma galera, aí no final de 22 mesmo, a gente já tocou a primeira vez. Que ia ser um pré-show, aqui eu não vou falar mal de ninguém, mas ia ser um pré-show, o cara não veio. E aí ficou só as bandas do pré-show, a gente fez o show só com as bandas do pré-show. Mas já foi uma experiência muito legal, assim, porque foi a primeira vez que a gente Sim, tocou juntos, todo mundo junto. E aí, daquela formação, a gente só tá eu e o tecladista. A gente é uma banda sim. de rock com tecladista, que também não é tão comum assim. Sim, eu vi o A violino gente não. também, né? É legal. A gente até colocou isso. Não, Juan, você não quer, não. Eu não quero. Mas, Juan tá dizendo que queremos nomes. Mas, algumas coisas a gente só colocou no álbum, né? Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas ao vivo Bom. a gente sempre manteve os teclados. É Uhum. só o tecladista e eu que permanecemos daquela formação de 22. E a gente vai batendo cabeça, tentando encontrar a formação, até que no ano passado, enfim, a gente fechou essa galera aqui. Então eu estou em Natal há 13 anos, e aí voltei a trampar mesmo, antes de banda de novo, desde 22, com a galera que é daqui mesmo. E os músicos todos maravilhosos, os caras muito gente boa pra caramba. Mas uns músicos também, assim, coisa boa é você se cercar de gente melhor do que você. Então, assim, eu me acho, assim, sinceramente, um compositor legal. Agora, assim, eu não sou um grande instrumentista, não me acho um grande instrumentista, e nem, assim, um vocalista absurdo. Então, assim, o negócio é você encontrar gente que, no final, na média, eles conseguem colocar sua média mais para cima. Então, eu Sim. consegui uma galera maravilhosa, Ramon, guitarrista, que também grava as nossas paradas no home studio dele. Nosso último single, a gente fez quase todo no home studio dele, só a bateria que a gente fez no estúdio. E ele também fez a mix e a master, então um cara muito completo, tem ajudado demais a gente. Flávio, tecladista também, que está desde 22 com a gente. Sim. Ele tem um ouvido absoluto, assim, bizarro, de adivinhar o barulho da máquina de cartão, assim. É Caramba. engraçado. É realmente impressionante o que ele faz. Thiago também, que é um baixista multi-instrumentista, ele quer roubar o emprego de todos nós. Mas a gente deixa ele só no baixo para ver se ele se aquieta e ninguém lembra dele lá no fundo do palco. Mas é um cara ótimo, muito acima da média. Jason também na bateria, e todos cantam, então a gente está fazendo um trabalho vocal bacana, se tudo der certo o próximo álbum também, então a gente tem um caminho bem legal com essa galera daqui. A gente tem tocado também, né, feito nossos próprios rolês e tocado por aí. Em 24 a gente fez um pré-show da oficina de Catedral aqui, a gente está sempre tocando por aqui, desenrolando as nossas próprias paradas também. A gente tocou em Recife agora em fevereiro, foi ótimo também. Então a gente está caminhando por aí. E o nosso próximo compromisso vai ser em Rio Bonito, brincadeira. Ia ser ótimo, Olha, hein? vai orando Ia ser aí que eu ótimo, hein? tô. Rio Gente, eu tô Bonito. com muita expectativa. O primeiro. São só 5 passagens de avião, gente. Tranquilo demais. Tranquilo, meu Deus. Dependendo de quando for, se for muito para frente, a gente sai andando amanhã e chega a tempo também, dá certo. Mas, cara, Deus provê todas as coisas, cara. Olha, eu tô achando incrível. Esse negócio que tá falando sobre a banda, né? É engraçado que quando eu ouço as músicas, acompanho, eu tenho a sensação de uma banda muito. Eu não tô tentando achar a palavra certa, mas é muito próspera, tipo, musicalmente falando, uns detalhes da música, né, de instrumentos e tal, é rica, sabe, nisso. E as letras também eu acho muito poéticas, realistas, e assim, há uma coerência muito boa, né, entre o poético, mas falar a realidade, né, e ali juntar a fé. Então, tipo assim, eu vejo muito
sei lá, eu me sinto muito bem, sabe, com a música de vocês e traz um conforto musical, assim, muito grande, instrumentalmente falando, vocalmente falando, sabe? E a questão de ter integrantes que têm, né, o dom de tocar várias coisas, multi-instrumentistas, isso é muito bom, sabe? Eu consigo, sei lá, sentir isso, não sei se eu consegui explicar muito bem. Acho que assim, primeiro eu vou aqui pedir para Juan e Marley bombarem essa live também com comentários, inclusive jogando agora a chave Pix deles para eu mandar aí alguma coisa, porque eles estão sendo brothers demais. E são músicos também com bandas brabas também, viu? Vale a pena aí vocês conhecerem também Juan com o trabalho dele, solo na banda, e Marley também, viu? Com a banda dele. Sim, sejam Mas pronto. bem-vindos, gente. E Jason tá falando aí também sobre as composições, né? Vou tentar responder aqui. Assim, eu Sim, acho que fica à vontade. esse lance das camadas que você está falando, eu acho que tem um pouco a ver com estilo também, né? Como eu falei, a minha banda de adolescência, a gente fazia um lance mais cru, mais punk, porque tem o lance de ser uma parada de como você está desenvolvendo na sua capacidade musical, no seu estágio musical de vida, né? Sim, Como todos nós aqui, a gente já está com. Acho que o mais jovem ainda é Jason, eu acho que está com 23 ou 24, a gente já está com 30 e pouco, batendo uns 40 alguns. Então, assim, a gente já conseguiu tempo mesmo de anos de vida, né, de música para você ir desenvolvendo. E aí a gente consegue já desenvolver umas paradas um pouco mais técnicas, né? sim, De experiência de música mesmo, né? De ter criado casca de música. Mas tem a ver também com uma intencionalidade, né? Porque tem coisa que você precisa decidir fazer quando você não está ganhando dinheiro com aquilo. Porque sim. como a gente não ganha dinheiro com a música ainda, praticamente nada, né? Um trocadinho aqui ou outro que a gente ganha, fazendo inscrição em edital, alguma coisa, mas, enfim, é muito pouco. Então, muita gente, quando pensa nisso, pensa, pô, eu não vou gastar né, tempo demais fazendo arranjos intrincados para uma parada que, pô, vai me render o quê, né? Então, Sim, isso tem a ver com a forma como você encara a arte, né? Pô, a minha arte eu quero que fique de legado, assim, não tem a ver exatamente com dinheiro. Se entrar no dinheiro é bom também, viu? É ótimo, maravilhoso. beleza. Mas, assim, tem a ver com legado, né? Pô, meu filho vai ouvir isso aqui, meu neto vai ouvir isso aqui, enfim. Pô, eu quero contribuir para uma coisa massa, artística, bacana. Então, a gente se preocupa mesmo com isso, em fazer algo que não seja muito intuitivo. A gente não quer fazer música para músico também, que às vezes, pô, você faz um negócio que, né, pouca gente talvez realmente consiga apreciar. A gente quer se comunicar com o público. Então, a gente quer tá beirando ali o popular mesmo, para a galera conseguir bater cabeça e curtir e tal. Mas a gente gosta muito também de, em toda música, ou quase toda música, a gente dá uma subvertida assim, na Sim, expectativa, quebrar alguma coisa. É intencional isso, porque é aquela hora que a gente também faz o que a gente gosta. Pô, vamos fazer uma parada aqui que a gente gosta, que é tipo para nós, assim, aquele sim, momento sim. massa velha, assim, no palco. Então a gente curte fazer umas paradas assim. É meio prog mesmo, a gente mistura muita coisa. Nesse single agora, a gente meteu o louco, assim. A É, gente, o mais recente, né, que a gente mandou sim, em sim, dezembro, a gente começa com um negócio meio no metal, aí depois a gente vai para uma parada mais skate rock, e depois a gente manda uma parada quase índia ali, com piano no meio, depois vem para um berimbau, aí depois vem um lance mais prog mesmo, na segunda estrofe, enfim, aí a gente tem que tirar coisa, que a gente quer botar um tamborim também. Ou não, isso aqui vai ficar firulento demais, vamos tirar esse tamborim que também já está demais. Então, assim, a gente é intencional de fazer tanto uma letra que pegue um tema que talvez não seja tão trabalhado, faça uma poesia que seja interessante, uma sim. harmonia que
fuja do lugar comum, uma melodia vocal que não seja muito intuitiva também, a quebra de tempo, não sei o quê. A gente tenta fazer tudo isso. Mais uma vez, chegando no limite ali. A gente estava falando, né, sobre a questão da composição em português, né? Sim. E vocês gostam de explorar esse lado, né? E a Rafaela contou a experiência dela, que ela particularmente gosta também, né? E eu estou aprendendo a apreciar, gente. Tem muita coisa boa. O meu marido, ele gosta muito de MPB, essas coisas assim. Então, tipo assim, eu tenho parado para ouvir as coisas e tem muita banda cristã também nessa pegada e é bem legal, né? Uhum. Eu curto pra caramba MPB. Eu cresci ouvindo muito MPB com a minha mãe. Meus pais são cariocas, inclusive. Sim. Meus pais são do Rio, então eles já traziam essa bagagem assim, de MPB, porque o Rio foi um celeiro muito forte, né, de música popular brasileira. Então, cresci ouvindo muito. E gosto pra caramba, assim. Então, a gente gosta de jogar esses temperos brasileiros na produção de novo álbum. Nas músicas que a gente já tem lançadas, a gente tem ali o maracatu, um pedacinho de uma música. A gente não Tem só... música em espanhol também? Ou... Calma, não tira onda não, calma. Mas a gente tem maracatu numa música, não só brasilidade, a gente gosta de misturar. A gente tem flamenco Sim. numa outra música, a gente tem jazz também numa outra música. Então, e tem o berimbau nessa última, né? E nas que a gente está arranjando agora, a gente já colocou ali uma bossa no meio de uma música, rock and roll. A gente tem reggae em outra. Enfim, a gente vai continuar fazendo essas misturas aí. Sim, é exatamente isso, né? Esse tempero, acho que achei a palavra aí, para aquela minha fala anterior, essa percepção, né? Dessa riqueza de referências, sabe, na música. Isso é muito legal, né? E eu, por exemplo, na banda minha do meu esposo, que a gente está aí começando, né? Eu fico meio na dúvida se vai no português ou não, né? Porque Os dois. o death metal é meio sem filtro, né? Assim, a gente fala bem, tem umas pegadas bem, ainda mais o death metal dos anos 90, assim, uma pegada. Aí eu fico meio assim na dúvida, não, mas vamos ver, não me sinto muito tentada, sabe? Gravar em português, tem umas letras e tal. Só que às vezes eu falo assim, gente, será que isso é muito pesado, assim? Pesado no nível de dentro do gênero mesmo, né? Sim. Que é mais agressivo e tal. Sim. E eu fico assim meio na dúvida, né? Como vai sair, né? A gente tem como muita influência Mortification, Live Sacrifice, então, tipo assim, death metal é aquilo, né? É bem escrachado mesmo, que a gente tem pra falar. Então, eu tô analisando aí, não sei, quem sabe nos dois, né? Dois idiomas. E toda a banda, ou quatro da banda, leva um tempo para descobrir sua identidade também. Não tem como você botar no papel assim, a gente vai fazer isso vai dar do jeitinho que a gente planejou. Porque às vezes é no longo do caminho mesmo que a gente vai descobrindo sonoridade, idioma, letras. Então, a gente também está passando por isso ao longo desses últimos anos aí que a gente está trabalhando como banda. Vai mudando ao longo do caminho e a gente vai descobrindo, e é ótimo, isso tem a ver com entrosamento, tem a ver com experiência, tem a ver com amizade em si, enfim. Então, acho que o que vocês têm que ser, talvez, eu falo isso quando converso sobre isso com outras bandas, vocês têm que ser corajosos e autênticos, assim. Sim, com certeza. Isso. Porque, assim, esse lance que a gente está falando de brasilidade, tem um monte de gente que acha, enfim, que não abraça esse lance dentro do rock and roll, né? Então, a gente simplesmente, a gente não tá ligando, a gente vai fazer o que a gente acha legal. Então, várias outras bandas que passam por isso também. Tem bandas, inclusive, que redefinem o som completamente ao longo do tempo. Uma banda que eu lembro muito é o próprio Linkin Park, por exemplo.
que os 2 primeiros álbuns são uma coisa. Quando passou pro terceiro álbum, virou outra coisa, assim, em dado sentido. Então tem banda que eu acho louco, assim, que, cara, a Sim, gente vai sim. fazer o que a gente tá afim de fazer. E eu acho massa, é ser autêntico e ser corajoso. Então, dentro do death metal, vocês conversam, vão experimentando e fazem o que vocês acham legal para fazer. Tem muito músico que de vez em quando fala isso, sai uns recortes aí. O cara do Oasis que falou isso um tempo e saiu o recorte dele falou, não, todo fã é burro, menos o fã do Oasis, o fã do Oasis não é burro, ele dizendo. Mas todo fã é burro, nenhum fã sabe o que quer. Aí o fã quer que a banda faça o mesmo som a vida inteira. A banda vai É, fazer outro som e alguns fãs não vão gostar e outros vão gostar porque não sabiam que queriam aquilo. Então, enfim, acho que vocês têm que ser autênticos, corajosos e mete a cara e faz uma parada mesmo que vocês estão a fim de fazer, mistura o que vocês quiserem misturar. É o que a gente faz aqui. Pô, a gente vai misturar o que a gente quiser misturar, vamos fazer o que a gente quiser fazer. Esse negócio de muita fórmula também é um saco. é, Não, o rock tem que ser assim, tem que ser assado. é. Ah, vou fazer o que eu quiser fazer, mano. E pronto, tô nem aí. Exatamente, né? Eu, assim, prezo muito pela autenticidade, assim, às vezes, né, talvez seja até meio chata com isso, mas, por exemplo, em uma situação, né, não sei se eu já conhecia a Rafa, acho que não. Tive uma experiência de, eu sempre fazia cover de vocais, né, de gutural e tal, de bandas que eu gosto. Aí, tá, aí teve um ano passado, acho que em novembro, por aí, eu fiz uma brincadeira com a inteligência artificial. Ou seja, eu dei uma parte da letra que eu tinha, né, escrito e aí ela vai misturando, ela preenche a lacuna, vai tudo, né, e o instrumental. O vocal era 100% meu, não botei nenhum efeito, nada. Tipo, nada. Eu gravei assim, tava até com a garganta bem seca de alergia, né? Porque eu gosto de sentir, no caso, nessa questão em especial. E eu postei, fiz divulgação, fiz arte e tal ali, né? Foi legal, a gente gostou, só que a minha ideia era o quê? Lançar um quadro de várias versões de música, com a minha voz mesmo, mas o instrumental, né? Ali, aproveitar da inteligência artificial. Só que eu não curti, o vocal ficou legal e tudo, a música ficou legal em si. Só que não era o que eu quero comunicar. Aí teve gente que falou, poxa, posta lá novamente e tal, ficou legal. Já teve gente que comentou, você consegue cantar por cima? Acho que não achou que a voz era minha, algo do tipo. Entendi. E não é nem questão de orgulho, de achar, tipo, que deu uma treta com algumas pessoas aí sobre essa questão da IA, né? De banda. Sim. Mas a minha questão é mais pessoal. Eu gosto da construção, entendeu? Que o autêntico faz. Eu sou muito dessa parte. Até às vezes em arte mesmo, assim, não julgo quem faz, quem cria, a questão da parte gráfica, né? Mas eu, particularmente, eu gosto do processo de criar e tudo. É mais trabalhoso, mas fica uma parte ali, né? Pessoal. Então, eu sou meio difícil de desapegar disso um pouquinho. Aí eu não gravei mais, falei assim, não, a questão de gravar cover tá um pouquinho complicado, que cai o vídeo, barra, né? A questão de direitos autorais, tá bem complicado. Aí Deus tem me dado uma outra questão, uma necessidade, que é abrir portas para bandas, esse bastidores e tal. Então, tô meio que voltando àquela vibe de blog, de comunicar, compartilhar, e tanto aqui no Revas, né, e no meu perfil pessoal, a ideia é essa, compartilhar o trabalho da galera e tal, né, então essa parte de comunicadora, né, até estou me interessando em fazer alguns cursos de formação cultural, algumas paradas assim, que eu estou me redescobrindo também, né, então assim, essa parada eu acho muito bacana. Dá um pouco de trabalho você construir algo, mas vale, né, a É, pena depois. dá muito trabalho. A gente usou a IA, o Suno Pro, né? 5.0, em uma etapa que ajudou muito a gente, que é o quê? Eu, que componho as canções hoje, não tenho um home studio. Sim. Eu componho no violão,
Tem um violão de nylon e de aço, aí componho, e aí eu gravo no próprio celular, no fonezinho do celular, que nem microfone profissional eu tenho ainda, nem nada parecido. Eu gravo no microfone do celular. Aí no máximo eu tenho um aplicativozinho, BandLab, que às vezes eu faço alguma coisinha ali, mas muito longe de profissional. Aí o que a gente fez? Ano passado, um amigo de um desses grupos que eu participo, do Lab, ele postou lá, gente, eu descobri aqui um aplicativo que eu peguei uma música muito antiga nossa, que estava com áudio ruim no YouTube e passei por ele. Então, assim, ele não mudou a música dele. Ele melhorou a qualidade da música dele no aplicativo. Eu falei, Sim, cara, é isso que eu estava procurando. É isso que eu estava procurando. Porque o que eu fiz? Aí a gente pagou a mensalidade, R$ 50 do Fundo Pro, e aí eu peguei a minha canção, exatamente como ela é, harmonia, melodia, tudo, e aí fiz o upload no Fundo Pro, e aí apenas pedi no prompt e ele adicionasse os outros instrumentos. Só isso. legal. Aí a gente Legal. transformou numa demo. Então, assim, isso foi maravilhoso pra gente, porque eu tenho muita música, assim, composta, Sim, anos e anos compondo. Eu passei, se eu não me engano, 61 músicas pelo filme. Foi mais ou menos isso. Caramba. Aí, aí ficou com o formato de banda, porque eu compunha e mandava no grupo, será que massa, não sei o quê. Mas não empolgava tanto assim, porque a voz do violão. Agora, quando você passa a parada e você ouve como se aquilo já soasse um produto acabado, com bateria, com baixo, com guitarra, com solo, com tudo, então é outro nível de empolgação. Aí foi quando a galera empolgou pra caramba e aí depois do trabalho foi a gente transformar essas 60 em 10 pro álbum. Foi um parto para escolher. Mas, enfim, eu acho que a inteligência artificial ela é muito legal no sentido exatamente final, intermediário, né? Porque eu sim, realmente eu isso. não consigo me imaginar lançando música feita por IA. Eu não consigo. Só É, que nesse caminho intermediário, pô, vamos ajudar para talvez trazer uma ideia, para fazer uma pré-produção, uma demo, eu achei maravilhoso para gente, ajudou pra caramba, porque assim, a gente adiantou 1, 2, 3 anos no processo, talvez, de fazer demo, não sei o quê. Então, fazer demo no Suno, cara, eu indico demais. Aí, em cima dela, a gente já fez arranjo de 2 músicas, estamos partindo para a terceira, e aí sim vem a autenticidade. A autenticidade no começo, que toda a composição é minha, a harmonia, a melodia, a letra, tudo. E também no final, porque em cima do arranjo que o sim. Suno fez, do demo, a gente coloca os nossos próprios. Então, vai ser totalmente nossa a música, talvez com uma ou outra ideia que o Suno dá, que às vezes o Suno faz alguma coisa e fala, pô, que massa, isso aqui eu não tinha pensado, foi muito legal. Então, eu tenho que dar o crédito também, porque de vez em quando eles jogam umas ideias que são bem interessantes. Não, Mas, enfim, no processo intermediário eu acho ótimo. é super válido, né? Por exemplo, tem mulheres, né, ou homens também, que fazem vocal, por exemplo, tem um louvor que eu queria muito fazer uma versão de metal, que é Ruge o Leão, né? Uhum. Não lembro o nome da cantora. Tô louca para poder tocar, cantar, mas eu não sei tocar ela no estilo de death, no estilo, sabe? Eu não sei. Então pode ser que eu tipo usaria ali a inteligência artificial para poder brincar com o vocal, entendeu? Sei. Com o vocal e tal. Mas assim, eu não julgo não, porque eu conheço poucos recursos como a questão de edição e tal, né? Aqui eu e meu esposo a gente é tudo muito independente, então a gente vai descobrindo como a gente vai fazendo, né? Agora a gente entende, né, que a questão de criar, tipo assim, totalmente IA, a gente não. É, A Rafa também concorda ou não? Qual a sua opinião, Faela? Sobre a já, composição, né? Então, eu acho em si a composição bem melhor do que você digitar para IA para pedir para fazer por você. Porque em si a composição tem o sentimento da música. É, E já a IA não, ela só jogou as palavras ali para você. sim, É e, isso. aí, e por definição, a IA, ela não consegue ser muito autêntica, porque ela só usa o que já existe, né? Isso. é,
ela só vai usar tudo que já é existente, porque, enfim, é assim que a base de dados funciona, né? E eu não vou dizer que a gente consegue ser totalmente original hoje, foi muito difícil, né? São milhares de anos de música aí já. Difícil alguém ser totalmente original. Mas as misturas podem gerar algum frescor, né? E a IA não consegue muito fazer isso. Isso. Então a gente aposta mesmo em usar ela no meio do caminho, mas o começo e o fim são totalmente novos. Eu mesma já tentei criar uma música com IA, porque o meu esposo, ele insistiu, né? Porque eu mesma gosto de compor minhas músicas. Eu componho música faz mais de 10 anos. Eu tenho um caderninho ali com várias músicas. E uma vez eu fui fazer brincando. E eu vi que ali não tinha nenhum sentimento que eu queria trazer para a música. Foi só algo ali jogado, algo simples, vazio. Não tinha o que eu queria trazer para as pessoas ouvirem. Eu gosto que Sim, as pessoas ouçam e sintam e se perguntam, caramba, para quem que ela fez essa música? Ou, ou tipo, de qual referência que ela fez essa música? De onde que ela teve a ideia? Eu gosto que as pessoas pensam assim. Pois é, eu acho isso essencial. Isso não tem a ver só com a letra. Porque o som também transmite muita emoção, muito sentimento, né? Então, eu acho que o som também tem que ser totalmente humano. Eu defendo demais isso. Inclusive nas artes visuais, a capa do nosso último single também não foi feita por IA, a gente não tem nenhuma. A gente tem 3 capas até hoje, né? Um EP e 2 singles. Nenhuma delas foi feita por inteligência artificial. Que tem sido comum demais isso hoje. Eu vejo direto vários singles e álbuns sendo lançados com capas de IA. Eu também não me pega muito. é, Dá mais trabalho, leva mais tempo e você gasta mais dinheiro, às vezes, fazendo capas mesmo, assim, né? Um artista fazendo. Mas eu ainda prefiro, cara, porque transmite. O erro humano ele é importante, eu acho. A IA ela não erra, em tese, né? E você tirar o erro humano faz falta. Eu acho que a imperfeição humana ela comunica muito. sim, sim. Eu, por exemplo, assim, nas minhas logos, né, a minha logo da Bruna Alegre eu ganhei de presente há um tempão atrás. Mas, assim, já usei do recurso da inteligência artificial, sim. Mas, assim, eu tento no máximo pedir o máximo do que eu preciso, ou aprimorar, tipo, dar um acabamento, por exemplo, né, numa arte e tal. Mas isso, assim, é individual, né, de cada um e tal. Né? Eu, particularmente, eu sou meio... Gosto daquele processo, né? Acho que a gente que pegou um pouco a época de CD, fita, essas coisas aí, a gente, né? É diferente, assim. Nova. Eu já peguei essa época de ouvir disco, de ouvir fita, e eu tenho 22 anos. Eu tenho 30. Mas faz diferença, sabia? São... Faz diferença. Tipo assim, eu tô numa vibe de querer colecionar, né? É porque é material de fala, porque eu quero nessa parte aí de comunicar, né, sobre a questão das bandas e tal. Então eu tô mais assim para consumir o CD físico, mas é mais caro, né? Vinil Mas é assim, muito caro. eu acho que esse lance do concreto, de você ter a parada, parece papo de velho isso, né? E eu não me acho velho, enfim. Mas eu acho que faz diferença pra caramba. É. Eu ouvi algum vídeo sobre isso recentemente, alguém falando como a gente não tem mais posse de nada. A arte não é nossa, assim. Porque, por exemplo, se hoje, por alguma razão, a internet desse um bug e acabasse, você não tem mais nada, você não tem mais filme, você não tem mais música, você não tem mais livro, você não tem mais nada. Porque nada é seu. Você não tem mais Uhum. DVD, você não tem mais fita, você não tem mais CD, não tem mais Blu-ray, não tem mais disco, não tem mais nada. É. As propagandas também
interrompem um pouco do flow quando você está ouvindo, né? Se você não tem dinheiro para pagar o premium, te tiram da conexão com o artista. Você está ali, você está curtindo uma música, duas, três, aí vem uma propaganda, te tira do flow também. É uma coisa que era maravilhosa antes. Você pegava um CD, eu fiz isso várias vezes, eu parava